seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Essa é uma aula de ciências do 5º ano. Meu nome é Ludmila Lima e hoje nós vamos falar sobre as soluções para o problema do lixo. As habilidades trabalhadas nessa aula são: construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. Reconhecer o lixo como fator de degradação ambiental, suas consequências e as formas de recuperação dos espaços degradados e a reutilização dos materiais do lixo. Quando nós falamos em soluções para o grande problema que é o lixo no nosso planeta, imediatamente nós nos lembramos disso aqui, desse símbolo. Mas o que é isso? Ai, professor, isso é reciclagem, todo mundo sabe que isso é reciclagem. Mas o que significa este símbolo da reciclagem? Por que ele é dessa forma? Nós vamos pensar sobre isso agora. Eu coloquei aqui, o Mufasa e o Simba para explicar para a gente o que significa esse símbolo, essas setas colocadas dessa maneira para falar da reciclagem. E eu não sei se você já parou para pensar na palavra reciclagem. Reciclagem refere-se a ciclo. E foi por isso que eu coloquei o Mufasa e o Simba para falar sobre isso, porque o filme do Rei Leão já começa com uma canção falando de um ciclo sem fim. Lá no comecinho já fala que é um ciclo sem fim, que nos guiará e etc. Então, eu coloquei os dois aqui para falar disso. No desenho, no filme do Rei Leão, o Simba está ansioso para ser rei. Ele canta, ele brinca, se diverte com a amiguinha dele, falando da vontade que ele tem de ser rei. E o Mufasa mostra para ele a extensão toda da savana e fala com ele que aquilo tudo, até onde o sol toca, é deles. Então o Simba se sente muito, muito poderoso por causa disso, ser dono daquilo tudo, ele vai ser rei daquilo tudo. Só que o Mufasa alerta ele para uma coisa. Ele diz o seguinte: eles são reis porque são o topo da cadeia alimentar, mas um dia eles também se vão, eles também morrem e eles vão servir de alimento, para as plantas que vão germinar, para alimentar os antílopes que os alimentam. Então, nesse momento, o Mufasa está explicando para ele que existe um ciclo na natureza e que todos os seres devem respeitar-se por causa disso, porque existe na natureza um ciclo, que é o ciclo que a música traz logo no começo. A natureza tem diversos ciclos, não só esse ciclo que o Mufasa falou para o Simba. Tem também o ciclo da água, o ciclo hidrológico que nós estudamos há pouco. Então, na natureza, a água se renova ao evaporar, chover, infiltrar, evaporar de novo. Na natureza existem vários ciclos. Então, quando a gente diz reciclar, veja só, a gente diz colocar de volta ao ciclo. Aqui, na cadeia alimentar, o gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo, o gavião se alimenta da cobra. Depois que o gavião morre, os fungos e bactérias decompõem o gavião e devolvem para a terra os nutrientes que vão, a planta se alimenta pela luz do sol, mas eles também vão ajudar a nutrir a planta, que vai nutrir outro gafanhoto, então existe um ciclo. Quando nós falamos de reciclar, o prefixo re vem de repetir, de colocar novamente no ciclo. Quando a gente fala em reciclar, nós estamos dizendo de colocar materiais de volta ao ciclo. A
Acontece que esses materiais que nós consumimos, nem todos são próprios da natureza. Às vezes não sempre, né? São produzidos por algo que vem da natureza, mas eles são modificados. Então, a sua decomposição pode ser diferente e isso desvia o material do ciclo. Por isso é que a gente fala em reciclagem. Reciclar é trazer de volta ao ciclo aqueles materiais que se desviaram. Para fazer a reciclagem, nós fazemos a coleta seletiva. Por que é importante separar os materiais? Porque cada material será usado, será tratado de uma forma diferente. Alguns materiais, como os metais, podem ser reciclados várias e várias vezes. Outros, como o papel, não podem ser reciclados tantas vezes assim. A reciclagem é interessante por dois motivos bem específicos. Um deles é que você reciclando, você evita de jogar fora, jogar na natureza aquele resíduo. Então, se eu usei uma garrafa plástica, jogar na natureza vai ser degradante. Então, se eu uso a garrafa plástica para produzir outra coisa, uso esse material para produzir outra coisa, estou evitando descartá-la na natureza, onde ela vai demorar muito tempo para se decompor. Outra vantagem da reciclagem é que, se eu usei a garrafa plástica para produzir outra coisa, outro produto, eu evitei de buscar na natureza a matéria-prima desse produto. Então, além de não descartar, eu não precisei de um recurso, eu economizei recurso. Então, é importante que a gente recicle. E cada material vai ter um destino diferente, vai servir para fazer um produto diferente. Por isso, nós separamos. A matéria orgânica, né, o resto do alimento, ele é orgânico, ele não foi produzido lá na indústria e tratado e tão modificado quanto esses outros materiais, metal, vidro, plástico e papel. E por isso ele tem um tempo de decomposição menor. Então, ele pode ser descartado de outra maneira. A matéria orgânica pode ser reciclada? Bom, de certo modo, sim. Ela pode virar compostagem, né? Pode virar adubo. E para descartar o lixo, não é só jogar fora, porque não existe fora. Então, aquilo que não for levado para a reciclagem precisa ser levado para aterros sanitários. Os aterros sanitários são construídos de uma forma que evita a contaminação das águas subterrâneas, que evita a contaminação do solo, né, para além daquela parte delimitada. Então, eles controlam os danos, né? Eles reduzem os danos que esse lixo vai levar para a natureza. Então, veja só, coleta seletiva é importante para reciclar, para voltar esses materiais para o ciclo, para que a natureza continue conseguindo cuidar, né? Colocar as coisas no ciclo e renovar a vida. Mas lembra da fábrica de lixo? Não, professora, eu não lembro da fábrica de lixo. Provavelmente você não lembra da fábrica de lixo porque não existe fábrica de lixo. Mas na nossa aula anterior, nós falamos sobre isso. Como é que o lixo é produzido? O lixo é produzido quando a gente consome, quando a gente come, quando a gente compra. Então, nós é que produzimos lixo. E quando nós falamos em reciclagem, nós já estamos falando lá no final do processo. Nós já estamos falando de materiais que já estão descartados, já estão perdidos. Só que não, porque a gente vai voltar ele para o ciclo na reciclagem, né? Só que a reciclagem sozinha não dá conta do problema. Para a gente poder reduzir o problema do lixo, é importante que a gente preste atenção no tempo dos materiais antes de consumi-los, não depois que já se tornaram lixo.
E que tempo é esse, professora, que a gente precisa prestar atenção? Que tempo é esse que pode ajudar ou prejudicar a natureza? Vamos parar e pensar um pouquinho sobre esse tempo. Veja só, aqui a professora já colocou aqui o reloginho mostrando o cogumelo lá na cadeia alimentar. Por quê, professora? Porque o cogumelo é um decompositor. Cogumelo não. Cogumelo foi só uma forma de desenhar. Na verdade, são os fungos e bactérias. Os fungos e bactérias fazem a decomposição dos materiais na natureza. E o tempo de decomposição dos materiais é muito importante quando nós estamos falando da reciclagem, de manter o ciclo da natureza. Por quê? Porque nós consumimos rapidamente, nós consumimos mais rapidamente do que a natureza consegue decompor. É só você imaginar que você está fazendo uma tarefa e antes de você terminar, alguém já te dá mais tarefa. Por exemplo, você está lavando a louça num dia de festa na sua casa. Antes de você acabar de lavar os copos, já tem mais copos para lavar e isso não termina nunca. É isso que acontece com o lixo na natureza. A natureza está decompondo, mas o lixo vai aumentando muito mais rápido do que ela consegue decompor. E é aí que está o problema. Quando nós falamos do tempo de decomposição, nós precisamos entender que materiais diferentes têm tempos de decomposição diferentes. Então, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Veja só, o que é orgânico, o que é restinho de alimento, a casca da banana, que você até pode usar para fazer um bolo, mas geralmente é descartada. O espinho do peixe, o ossinho da galinha, aquela fruta que perdeu, que passou da validade ali, que já não está legal para você consumir, isso é lixo orgânico. Só que a gente devolve ele para a natureza mais ou menos como ele veio da natureza. Então, a gente não é um grande prejuízo, ele vai ser decomposto mais rapidamente. No entanto, outros materiais como o plástico, o PET, o papelão, o plástico bolha, o vidro, que não está desenhado aqui, mas é também um exemplo, vão demorar mais a serem decompostos. A própria madeira que vem ali da natureza, se você pintar, por exemplo, vai demorar para ser decomposta. Então, quando nós vamos consumir, quando nós vamos às compras, é importante que a gente se atente a isso. Então, se eu tenho a opção de comprar algum produto que venha embalado em papel ou em plástico, qual que é melhor? É melhor o de papel, porque o papel vai decompor primeiro. Se eu tenho a opção de comprar algo que seja menos embalado, que venha com menos caixinha, plástico, sacolinha, é melhor que eu use aqueles que vão se decompor primeiro. Quando a gente fala de alimentos, a gente também vai prestar atenção em algumas coisas. Mas, professora, já falou que alimento decompõe rapidinho porque é orgânico, mas acontece que o alimento, quanto mais natural ele estiver, menos lixo ele gerou e menos água ele gastou no seu processo. Então, se eu posso comer um milho cozido, é melhor eu comer esse milho do que eu comer um cereal que foi feito de milho, mas que passou pela indústria. Além disso, ele ainda vai vir super embalado, né? Então, se eu posso comer
Comer uma fruta é melhor do que comprar o suco da fruta que passou pela indústria, foi engarrafado. Ah, professora, mas eu gosto tanto de suco, então faz o suco na sua casa. Compra a fruta natural e faz o suco na sua casa. Sempre que você consumir um alimento que não passou pela indústria, você poupou um pouco do meio ambiente. Você contribuiu para reduzir o lixo, para reduzir o desperdício de água. Nós temos um outro caso para falar, que é o caso dos descartáveis. Então, veja só, a gente olha aqui o copinho descartável e uma caneca de porcelana, por exemplo. E aí você diz, ah, então, o tempo de decomposição dos dois é demorado. Acontece que aqui o tempo é outro. Aqui o problema do tempo é que você vai gastar muitos copos descartáveis num tempo menor. Você vai gastar várias vezes o copo descartável. Você vai lá no bebedouro, bebe água, joga o copo no lixo. Daqui a pouco deu sede de novo, você vai lá, bebe água, joga o copo no lixo. Seu amigo vai lá, bebe água, joga o copo no lixo. E no final do dia, a lixeira está cheia de copos. Se você usa a caneca de porcelana, um copo de plástico, mas que seja durável, que seja lavável, ou um outro copo, né, para você beber, você vai lavar o copo e manter o copo por muitos e muitos anos bebendo naquele mesmo copo. Então, você reduz o consumo. Os recicláveis não são convenientes para reduzir o lixo, não são convenientes para a nossa natureza. Ah, professora, mas o descartável economiza água, porque eu não vou lavar o copo descartável e a caneca eu vou ter que lavar, ensaboar, enxaguar. Só que você se lembra da água virtual? Quando a gente falou do gasto de água, nós falamos do que é água virtual. O copo descartável não vai gastar água porque você não vai ficar ali lavando e enxaguando, mas o copo descartável gastou muita água para ser produzido. Então, descartável não é uma boa opção quando nós falamos de redução de lixo, de conservação do meio ambiente. O que nós aprendemos então na aula de hoje? Nós aprendemos que nós devemos evitar o consumismo. E evitar o consumismo não é só comprar menos, usar somente o necessário, reduzir o que nós compramos, é também saber escolher o que nós compramos. Aquilo que a gente tem que prestar atenção nos tempos, aquilo que dura mais no uso, vai ser usado por mais tempo, é mais conveniente. E aquilo que dura menos na natureza, vai ter um menor tempo de decomposição, também é mais conveniente na natureza. Nós aprendemos que escolher alimentos naturais é melhor também para reduzir o problema do lixo. Quanto mais natural, mais rápido é o tempo de decomposição, menos embalagem nós vamos descartar. Então, alimentos naturais também são bons. Nós aprendemos a evitar os descartáveis. Aqui eu coloquei o exemplo do copo, mas tudo que é descartável polui mais. Então, a gente falou do copo, mas pode ser a sacolinha plástica, né? Aquela sacolinha que a gente leva o produto que a gente compra no mercado. Se você tem uma sacola que dura por mais tempo, você produz menos lixo. É mais conveniente do que usar a sacolinha reciclável. E que a gente também, depois de reduzir, depois de reutilizar e de pensar bem o que é que a gente vai comprar, nós podemos fazer a reciclagem para voltar os materiais inevitáveis para o ciclo e ter uma continuidade da vida no planeta, da vida agradável, da vida saudável. Na aula de hoje, nós conhecemos comportamentos que podem amenizar o problema do lixo no nosso planeta.
Obrigada pela sua atenção e até a próxima aula!